Olá, gente peregrina, olá, gente membrezina. A Bíblia toda, verso a verso, Gênesis 7, verso 21. Um verso estranho, muito estranho. Você conversa com uma pessoa, aí você conhece o vocabulário dela. Aí, de repente, no meio da conversa, ela solta uma expressão que ela nunca usou. Estranho. Aí está nosso verso estranho, Gênesis 7, 21. Eu vou ler e ver se você tem acompanhado a playlist de Gênesis 6, porque é Gênesis 6, Gênesis 7, Gênesis 8, Gênesis 9, eu tenho que inclusive mudar o nome da playlist, né? Tem que ser Gênesis 6, 5, 9, 18, eu vou acertar. Veja se a leitura que eu vou fazer gera algum estranhamento no seu ouvido, tá bom? E expirou toda a carne do que rasteja sobre a terra, da ave e do animal e da fera e de todo o fervilhante que fervilha sobre a terra, e todo o homem. Vou ler de novo. E expirou toda a carne do que rasteja sobre a terra, da ave e do animal e da fera e de todo fervilhante que fervilha sobre a terra, e todo o homem. Bem, Gênesis 1 e todos os textos do dilúvio que estavam relacionados a Gênesis 1 tinham usado esta palavra da primeira linha, o que rasteja, é a palavra que as Bíblias traduzem como réptil, e não é réptil. Porque o que rasteja pode ser até sapo. E sapo não é réptil, é anfíbio. Então a tradução réptil não é boa, não. Mas era uma categoria diferente. Porque você tinha a fera, raiá, o animal doméstico, berremá, a ave, of, e você tinha o remes, o que rasteja, que é uma categoria muito ampla, que tem inseto, tem cobra, tem crocodilo, tem jabuti, qualquer animal que rasteja, né, que não tem pata assim, que anda levantado, sabe. Vê, o jacaré, ele tem pata, mas ele anda como se fosse uma cobra, né. Dificilmente ele anda no pé assim. O jacaré consegue andar no pé, mas não é o normal dele, então vai nessa categoria aí do rastejador. Mas não tinha aparecido a palavra fervilhante. Aí nesse texto, a ave, o animal, a fera e o fervilhante foi incluído dentro da categoria de rastejador. E o sentido deixou de ser rastejador e é como que se fosse o que caminha, né. Como se fosse assim: "E pereceu, expirou toda a carne do que caminha sobre a terra, da ave, do animal, da fera e de todo o fervilhante que fervilha sobre a terra". Quer dizer, eles transformaram o rastejador num hiperônimo, um conjunto maior dentro do qual estão as outras categorias. Não pode ter sido o autor de Gênesis 1 que escreveu isso aí, nem o autor da narrativa do dilúvio. Muito esquisito isso. Foi o redator que juntou isso aí? Isso foi feito pela mão do cara que juntou? Ou é um acréscimo ainda posterior? Na minha na minha opinião, não foi o redator de Gênesis 1, porque há uma possibilidade de que o dilúvio de Elohim foi escrito junto com Gênesis 1, e o dilúvio de Yahvé ter sido escrito junto com Gênesis 2, 3. Então, num campo hipotético, uma pessoa escreveu uma narrativa do dilúvio e uma narrativa de criação, e outra pessoa, posteriormente, escreveu a outra narrativa do dilúvio e a outra narrativa da criação.
Por esta hipótese, a pessoa que escreveu Gênesis 1 e escreveu o dilúvio de Elohim não escreveu isso aí. Pode ter absoluta certeza quanto a isso. Mas há ainda outra hipótese. Alguém escreveu Gênesis 1 e alguém escreveu o dilúvio de Elohim, não a mesma pessoa que escreveu Gênesis 1, mas baseado em Gênesis 1, então a nomenclatura, a terminologia, a teologia é semelhante. E alguém escreveu Gênesis 2:3 e uma quarta pessoa, baseada em Gênesis 2:3, escreveu a narrativa do dilúvio de Yahvé. Ou seja, na primeira hipótese são 2 autores, criação, dilúvio, 2 autores. E na segunda hipótese são 4 autores, um criação, um dilúvio, outro criação, outro dilúvio, 4 pessoas. Por essa hipótese, também não pode ter sido nenhum dos 4 autores que escreveu isso aí, porque ele simplesmente desconsiderou a o vocabulário e o uso do vocabulário, a relação dos termos que aparecia no texto. E ele ainda inventa uma palavra que nem aparece em texto nenhum. Então, a hipótese é, então pode ter sido quem juntou os textos. Pode, mas o problema é que o cara que juntou o texto, ele juntou o texto e está tentando harmonizar. Então eu acho que a gente tem que trabalhar aqui com 2 hipóteses. Pressuposto meu, isso é um acréscimo. Esse verso é um acréscimo. Não pertence às camadas originais dos textos. Mas eu não estou seguro de ter sido o redator do texto que juntou. Pode ter sido uma atualização rabínica, uma atualização de descrição da realidade nos termos em que era entendido pela comissão de copistas da Bíblia, porque essas revisões eram feitas muitas vezes na época em que os textos eram copiados. Os textos duravam pouco tempo, tinha que ser copiado à mão e o tipo de papel que se usava era um papel sem tratamento químico, dura muito pouco tempo. Já li em especialistas dizendo que um pergaminho daquele durava 25 anos, em média, e tinha que ser reescrito, né. Não sei se isso procede, não sou especialista nisso e também nunca me interessei de investigar isso. Mas se fosse assim, a cada 25 anos você tinha que copiar um texto. E como esse texto é utilizado em várias sinagogas, você tem centenas de cópias. E no processo de você fazer a cópia, você atualiza, você corrige. Então, essa pode ser uma glosa de copista. Não acho que o copista copiava e alterava por conta própria. Para mim, é uma escola de copistas, é um escritório, um scriptorium rabínico de copistas, né? E acho que é uma decisão colegiada. Então, ou o redator que está juntando Gênesis 1:11, ou seja, o montador original inventou isso aí, ou não foi nem o redator, é um acréscimo ainda posterior. Aí nós teríamos uma quarta mão, ou até uma quinta mão, né? Não, nesse caso, uma sexta mão. Porque seria a quarta mão se você tiver um autor para Elohim, um autor para Yahvé, um redator, 3 mãos. Então, esse seria um quarto. E seriam 6 se você tiver 4 autores, 2 para criação, 2 para dilúvio, o cara que juntou, quinta mão, e esse então seria a sexta mão. Não vou fechar. A única coisa que eu quero chamar a sua atenção é, veja que em língua portuguesa você não vai pegar isso nunca. Pode tentar você fazer esse exercício que estamos fazendo aqui na sua Bíblia traduzida, você não vai conseguir nunca. Você não tem condições de fazer isso olhando a tradução. Mas quando a gente vai para o hebraico, mas espera aí, mas o remesh não era a ave, o animal, a fera. O remesh era outra categoria. O que era o remesh agora está sendo chamado de, aí nesse caso é shor, né? Shoret, não, shoret, que é o sujeito, né? O aqueles animais que vivem em enxame. A gente poderia traduzir como enxame, né?
Para eu introduzir comichão, você vai pensando que é só mosquito, só abelha, não, mas aí vai entrar formiga, vai entrar insetos de modo geral, né. Os animais que fervilham, aí é o fervilhante, que vive em correição, vive em comunidade, assim. É um texto muito estranho. Eu não acho que é um texto original e, na minha opinião, é um texto para atualizar linguagem. Sabe essas 500 Almeidas que a gente tem? Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista e Atualizada. Eu acho que isso aí é uma dessas atualizações, mas como eles não jogavam fora o texto, ele faz a atualização mantendo o texto velho. É o melhor que eu consigo, não sei se eu estou deixando passar alguma coisa aí, né. Quem sabe o pessoal que mexe com gematria, cabalá, essas coisas, não encontra explicações mais sensacionais para agradar o público. Não é o meu métier. Muito bem, um vídeo claramente para chamar a sua atenção para a neurótica atenção aos detalhes do texto. Mas o problema é que os detalhes do texto escapam na tradução. Em língua portuguesa você não conseguiria captar isso. E uma leitura devocional, uma leitura religiosa, passa batido, não se dá conta de coisa nenhuma. A leitura devocional, a leitura religiosa não é leitura, é uma missa. Leitura mesmo é a leitura crítica. Se não é uma leitura crítica atenta, zelosa, cuidadosa, lenta, leitura dinâmica serve para nada. Tem que ser uma leitura atenta, zelosa, crítica, despreocupada com o relógio. E a leitura religiosa é tudo menos isso. Se você gostou, clique no joinha, deixe um comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.